Saudações a todos, galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Marcos Martinho. E o Flamengo tropeça no Campeonato Brasileiro, encerra a sequência de vitórias em cima da equipe do Grêmio e permite às equipes do pelotão superior se distanciarem ainda mais na tabela. Vem comigo para te entender por onde o Flamengo pecou tecnicamente e também pelas opções do seu treinador. Antes de começar a nossa análise aqui, pedir para você que está assistindo aí o vídeo se inscrever no canal, compartilhar, que é muito importante, deixar o seu like se você gostar do vídeo e também ativar o sininho para receber todos os conteúdos que forem divulgados aqui no canal. Bom, galera, vamos analisar essa partida do Flamengo, que realmente foi bem abaixo do que nós esperávamos, né? Um resultado que também nós não esperávamos. O Flamengo ele vinha numa excelente sequência, inclusive contra o próprio Grêmio na Copa do Brasil, realizando bons jogos taticamente também, apesar das adversidades, o Flamengo jogando bem, vencendo, mostrando a sua superioridade, e ontem não foi bem assim. Ontem o Flamengo ele foi completamente neutralizado pela equipe do Grêmio, mas muito porque deixou ser neutralizado. O Flamengo taticamente sucumbiu à equipe do Grêmio, e é isso que nós vamos comentar aqui. E essa derrota passa muito pelo técnico Renato Portaluppi. Renato Portaluppi errou bastante no jogo em relação à escalação, em relação à substituição, em relação à leitura de jogo, em relação à própria coletiva de imprensa. Iniciando rapidamente pela escalação do Flamengo, que já tem algumas opções que eu já não concordo de antemão. O Renato opta por utilizar os jogadores que são mais experientes, né? E o Renato ele tem muita característica de ser um técnico gestor de grupo, que gosta de ter sempre o elenco na sua mão para conseguir trabalhar com mais tranquilidade. E eu admiro essa característica do Renato Portaluppi de ter sempre esse poder de gestão tão qualificado. Porém, para mim existem algumas questões que estão acima da questão do poder de gestão. A primeira delas é o desempenho técnico e tático. Eu acho que o desempenho técnico e tático ele tem que sempre estar acima. O jogador não está rendendo tecnicamente e taticamente, ele deve ser sacado, ele deve ser retirado, até porque a questão do banco de reservas não é algo definitivo. Às vezes o banco pode fazer muito bem para aquele jogador, para que ele possa refletir e entender o momento que ele passa, para depois retornar ainda melhor, retornar um outro jogador. E a outra questão, que para mim é o ponto principal aqui das opções do Renato no jogo de ontem, é a meritocracia. O Isla, ele vem numa sequência muito ruim de jogos, tecnicamente o Isla não vem bem. E aí nós temos o Mateuzinho, que é um lateral que vem sendo utilizado nos últimos jogos. Quando entra mostrando muito mais qualidade técnica e taticamente melhor que o Isla, inclusive. O Mateuzinho ele evoluiu bastante, é um lateral muito promissor, e ele não é titular, porque o Renato prefere ter um poder de gestão claro com a manutenção da titularidade do Isla. E isso acaba sendo prejudicial ao Flamengo, porque o Isla não está jogando nada. Na lateral esquerda nós temos o René. Desde que voltou da sua lesão, do seu estiramento muscular na coxa esquerda, o René, ele não vem jogando bem, né? E taticamente ele agrega pouco. O René é um lateral especialmente defensivo, e que ofensivamente ele não contribui para muita coisa. Ele ofensivamente ele não é aquele lateral centralizador, assim como também não é um lateral explorador que ataca muito o corredor. O René é um lateral muito tímido quando nós falamos de questões ofensivas. Ele é um lateral especialmente defensivo. E o Ramon, que foi utilizado em alguns jogos, contra o Palmeiras fez uma excelente partida, ele é sacado. Ele não entra como titular contra o Grêmio. A justificativa do Renato é a questão defensiva. Eu vou dizer a ele que o Ramon, defensivamente, contra o Palmeiras, fez um excelente jogo, enfrentando uma equipe que tem muito mais força ofensiva pelas laterais do que o Grêmio. Não fez sentido o Ramon não entrar como titular no jogo de hoje. É a questão da meritocracia novamente sendo deixada de lado. Por último, a questão do Andrés Pereira, né? Mas Marcos, você não colocaria o Andrés Pereira como titular? Colocaria, mas não como segundo volante. O Andrés Pereira, até o momento, ele mostrou características tanto positivas quanto negativas de que poderia servir melhor como um homem de criação, como um homem armador, como um substituto ideal para o Arrascaeta. Mas o Renato insiste em colocá-lo como segundo volante, tendo como muleta o fato dele ter dito ao Renato que joga melhor como segundo volante. Então eu vou dizer para o Renato o seguinte, que nós temos três homens que disputam a segunda volância no momento. O próprio Andrés Pereira, o Diego Ribas e o Thiago Maia. Onde o Andrés Pereira e o Diego Ribas, os dois mostram problemas de equilíbrio, né? Quando você consegue unir as suas características ofensivas com as suas características defensivas. Tanto o Diego quanto o Andrés até o momento não mostrou muita pegada de marcação, assim como o Diego também não tem, né? Então, e o Thiago Maia é o único desses três que mostrou equilíbrio, pegada de marcação e também qualidade de construção. Então, se nós formos seguir a risca, então, que o Andrés Pereira é o segundo volante, na meritocracia ele está atrás do Thiago Maia.
O Thiago Maia hoje ele é o titular da segunda volância do Flamengo. E vamos partir agora para o primeiro tempo, né? Vamos já analisar também a parte do Grêmio, por onde o Grêmio buscou neutralizar o Flamengo e como o Flamengo sucumbiu a essas modificações, essas variáveis que o Grêmio proporcionou durante o jogo. O cenário do jogo já era muito previsto, de um Flamengo propositivo, de um Flamengo buscando ter o controle do jogo através do controle também da posse de bola, e um Grêmio mais reativo, mais resguardado, baixando as suas linhas de marcação e tentando sair em contra-ataque. E no primeiro tempo, a equipe treinada por Luiz Felipe Scolari adotou um 4-4-2, marcando em bloco médio baixo ali o Alisson e o Borja na primeira linha de marcação. Depois nós tínhamos uma linha ali com o Lucas Silva, o Vila Sante, o próprio Thiago Santos também, o Ferreirinha recuando pela esquerda também. E a última linha de defesa com Rafinha e o Wanderson pelas laterais e a dupla de zaga do Grêmio. E esse 4-4-2 sofreu algumas variações por conta da marcação por encaixe, né? A marcação setorizada, a marcação zona pressionante, algumas nomenclaturas que nós podemos afirmar aqui para a marcação do Grêmio. Que consiste numa marcação que, conforme o adversário vai progredindo e alguns jogadores eles vão entrando nas zonas dos jogadores do Grêmio, a marcação passa a ser individual. Então o Grêmio ele tinha algumas marcações encaixadas que variavam um pouco o esquema tático. E a principal delas, na minha opinião, é a perseguição individual do Ferreirinha, né? Que fazia muita recomposição, voltava bastante em cima do Isla, acompanhando sempre as subidas do Isla pelo lado direito do Flamengo, lado esquerdo do Grêmio, um fator até que prejudicou um pouco a transição ofensiva do Grêmio, porque o Ferreirinha recuava demais e ficava muito distante, perdendo um pouco a sua força de contra-ataque. E como o Grêmio marcava com 2 jogadores na sua primeira linha de combate, o Renato proporcionou uma superioridade numérica recuando o Arão como terceiro zagueiro. Então o Arão recuava, fazendo a famosa saída lavoupiana, recuando entre os zagueiros para qualificar ainda mais o seu início de construção e também ter uma superioridade numérica de 3 jogadores contra 2 do Grêmio, e você ter uma saída de bola com um pouco mais de tranquilidade e também com mais qualidade. O maior problema ofensivo do Flamengo foi em avançar no campo adversário e em progredir para o campo do Grêmio. A construção central do Flamengo ela foi ineficaz e o Flamengo não soube variar, alterar o ritmo do jogo e variar a sua construção. O Flamengo do Renato ele tem a característica de ser muito vertical, de ser extremamente objetivo, e isso é maravilhoso. É um Flamengo agressivo o tempo todo. Porém, existem situações e existem jogos que a marcação adversária não vai permitir que você seja vertical em todas as jogadas. E o Grêmio hoje ele mostrou uma compactação entre as linhas muito forte e que prejudicava o jogo do Flamengo pelo corredor central. Porém, o Flamengo insistia em criar pelo corredor central, tentava muitas jogadas no entre linhas ali, né? Faltava muitas das vezes compactação, faltava aproximação, mas também o mérito do Grêmio de ter uma compactação forte, de ter um sistema defensivo rigoroso e compacto, que prejudicou a criação do Flamengo. E nessa situação, cabia ao Flamengo mudar, alterar a sua construção. Eu sei que é ótimo ser vertical, mas já a marcação está encaixada, circula um pouco mais a bola, vamos trabalhar um pouco mais, vamos circular um pouco mais, vamos trabalhar um pouco mais dessa posse da bola. E principalmente faltou o Flamengo ter um pouco mais de criatividade pelos lados de campo. O Flamengo insistia muito pelo corredor central, que estava muito congestionado pela marcação e compactação defensiva da equipe do Grêmio. O Flamengo poderia ter parado um pouco, circulado mais a bola e ter tentado algumas jogadas de profundidade pelos lados de campo. O Flamengo não tentou praticamente no primeiro tempo, tentava insistir pelo corredor central, o que culminou no primeiro tempo de pouquíssima produção e pouquíssima criatividade do Flamengo, com apenas uma jogada efetiva sendo criada no escanteio, onde o Léo Pereira cabeceia e o goleiro do Grêmio faz uma boa defesa. De resto, nenhuma jogada muito efetiva do Flamengo de criação no primeiro tempo, por conta dessa insistência pelo corredor central, onde estava congestionado, uma construção ali que simplesmente não resultou em produção. O Flamengo ainda leva o gol no final do primeiro tempo, né? E vamos passar um pouco por esse gol, uma sucessão de erros individuais, né? Que são bem complexos, né? Bom, o primeiro erro individual é do Arão. Quando o Grêmio está com a bola nos seus zagueiros, né? E ainda antes de realizar a inversão de jogo em diagonal, o Arão ele sobe para anular a opção de passe em cima do Lucas Silva. Porém, naquele momento, o Flamengo se encontrava em bloco baixo, marcando num bloco um pouco mais recuado. Quando você é um jogador que abandona a sua zona, ainda mais com a sua equipe marcando em bloco baixo, os seus jogadores de frente precisam interromper o avanço da jogada, mas não era o caso. Os zagueiros do Grêmio não estavam sendo pressionados, o Arão abandonou sua zona para anular uma opção de passe em cima do Lucas Silva e deixou um buraco na linha média do Flamengo. Ocorre a inversão de jogo do Juan,
visando o Alisson pela direita. O Grêmio consegue passar entre as linhas do Flamengo ali, faltou pegada de marcação também, e o Arão demora para fazer recomposição, deixando um buraco, onde justamente nesse buraco recebe o passe ali, o Vila Sante, se não me engano, recebe um passe justamente nesse buraco. O Arão demora para fazer recomposição, aciona o Ferreirinha pela direita, e aí temos outro erro individual, que é do Isla. O Isla, ele permite ao Ferreirinha espaço para realizar o cruzamento, ocorre o cruzamento na segunda trave e o René deixa o Borja se projetar na sua frente e o Borja cabeceia, marcando o primeiro gol do Grêmio, o primeiro e único gol do Grêmio na partida. Passando agora para o segundo tempo, o cenário em relação à proposição de jogo não mudou. O Flamengo continuou sendo propositivo, tendo controle de posse de bola, e o Grêmio continuou sendo reativo, porém com algumas modificações. A primeira delas é modificar o seu esquema tático, que era o 4-4-2, para um 4-1-4-1, que variava muito para o 4-5-1, aumentando a amplitude da linha média, né? A linha do meio com mais amplitude. Por quê? Você consegue manter a sua compactação entre linhas ali, então você continua dificultando o jogo do Flamengo pelo corredor central, e você também consegue marcar de forma mais eficaz pelos corredores laterais, com uma linha com mais amplitude, com uma linha um pouco mais larga, então facilita a sua marcação lateral também, tendo uma linha com mais amplitude. Por isso algumas equipes preferem colocar uma linha com 5, seja a linha defensiva com 5 jogadores, ou até a linha média com 5 jogadores também, para facilitar a marcação central e também lateral. E o Renato, vendo todo esse cenário não favorável ao Flamengo, ele busca soluções no banco de reservas. E aí entra outros erros do Renato no jogo, que foram as substituições tenebrosas. O Renato inicia com 2 substituições, tirando Vitinho e Everton Ribeiro, que eram os dois criadores do Flamengo no jogo, né, que estavam um pouco abaixo tecnicamente, mas eram os únicos homens de criação que tinham ali no meio de campo do Flamengo, né. Ele tira o Vitinho e tira Everton Ribeiro para colocar o Pedro e para colocar o Bruno Henrique. O Renato, ele tira 2 homens de criação para colocar um centroavante e um ponta, né, montando assim um 2-3-5. Você tinha ali os zagueiros saindo com a bola, né? Até porque o Arão não precisava mais recuar entre os zagueiros, porque o Grêmio passou a marcar com apenas um jogador na primeira linha, que era o Borja, né? Então você tinha uma trinca de meio com o Arão, com o Andrés Pereira e com o René, né? E coloca uma linha com 5 jogadores, com o Isla pela direita, ao lado dele o Michael, depois Gabigol e Pedro, né? E depois o BH aberto pela esquerda. Coloca uma linha com 5 jogadores na frente. A questão é que o Flamengo, ele continuou insistindo em criar pelo corredor central e ainda entregou o meio de campo para a equipe do Grêmio. O Flamengo ali não tinha mais meio de campo e não tinha mais nenhum jogador de criatividade no meio. Ele poderia muito bem ter colocado o Thiago Maia e ter avançado o Andrés Pereira, mas ele continua na sua tese de que a manutenção do grupo para ele é melhor, insistindo em colocar o Andrés como segundo volante, mesmo que as situações adversas não sejam favoráveis ao Flamengo. As suas mudanças, além de proporcionar ao Flamengo a perda do meio de campo, transformou o Flamengo numa equipe muito pouco criativa, prejudicou o jogo do Isla, que já não vinha bem, e do Michael, que também não vinha bem. Os dois ficaram ocupando o mesmo corredor, batendo cabeça, porque os dois jogadores dão profundidade. O BH entrou sem ritmo de jogo e a bola não conseguia chegar com qualidade para os centroavantes do Flamengo. Então o cenário, que já estava ruim, piorou ainda mais. E depois, quando ele chama o Thiago Maia no final do jogo, já aos 47 minutos do segundo tempo, ele tira o Andrés Pereira. Ele continua com a mesma ideia de um 2-3-5, que proporcionou ao Flamengo uma pouquíssima produção e pouquíssima criatividade. Ainda tivemos a estreia do Kennedy, que apareceu em alguns momentos pro jogo, mas se mostrou um pouco abaixo fisicamente também. Não conseguiu produzir muita coisa, tentou algumas jogadas, finalizou 2 bolas pro gol também. O Kennedy tentando aparecer nos seus primeiros momentos, mas pareceu sentir um pouco o ritmo de jogo e pareceu também estar fisicamente um pouco abaixo. Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, só deixando claro também que a minha análise foi específica do jogo entre Flamengo e Grêmio. Não foi sobre o trabalho geral de Renato Portaluppi. O trabalho de Renato Portaluppi é muito bom. O trabalho do Renato até o momento é um trabalho espetacular, qualidade no desempenho técnico e tático, um treinador que até o momento mostrou o repertório tático, mas no último jogo, nesse jogo específico, ele errou. E como qualquer outra pessoa, como qualquer outro jogador, ele será criticado quando errar e também será cobrado, né? Espero eu que o Renato continue nesse trabalho positivo no Flamengo e que quarta-feira consigamos
vencer a equipe do Barcelona e largar na frente na Libertadores. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, comenta aqui embaixo, compartilha que é muito importante e ativa o sininho.